Antes de nós darmos sequência, no capítulo 13, quero saber se algum irmão gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma observação. Democracia, né? Ninguém, todos sabendo muito, isso é muito bom. Bom, então vamos seguir. No capítulo 13 de Zacarias, diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe, que o geraram, o traspassarão quando profetizar. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão, quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus irmãos. Você vê aqui uma mistura, aquele detalhe dos textos que eu falei, tem uma mistura. Esse texto termina com uma menção profética da identificação de Jesus. Que feridas são essas nas suas mãos? Essas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus irmãos. Agora, o texto, na sua maioria que nós vimos, ele está falando naquele dia. Que dia? O dia da manifestação de Cristo. Ele vai banir os ídolos. Ora, nós sabemos que Jesus já se manifestou e os ídolos não foram banidos. Os ídolos continuam aí. A meretriz, mãe das prostituições e abominações da terra, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, está aí, a todo vapor. Acabaram de canonizar a Madre Calcutá, acabaram de canonizar o João Paulo II, quem mais? E todo dia eles estão canonizando alguém. Ora, então a idolatria, as abominações continuam aí. Mas Cristo já se manifestou? Já. Mas aqui está dizendo que quando ele se manifestar vai banir os ídolos. Então não é a sua primeira manifestação. É a sua segunda manifestação, que aonde ele não virá mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele virá como juiz, com cetro de ferro, como mostra Apocalipse. E aqui diz que ele vai remover o pecado e a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: eliminarei da terra os ídolos e não haverá mais memória. Quer dizer, para não haver memória de uma situação, o que é necessário que aconteça? Isso é muito sério. Quando diz não haverá mais memória dos ídolos, isso é uma palavra muito forte. Para que alguma coisa escape da sua memória, o que tem que acontecer? Tem que passar muito tempo, não tem? E que tal 1000 anos? Então, não haverá memória dos ídolos. Tá, mas se não haverá memória dos ídolos, o que nós temos de escrituras hoje falando dos ídolos?
Nós temos por aí, hoje, bibliotecas inteiras que foram psicografadas pelo servo de Satanás, Chico Xavier. Para que não haja memória disso, essas bibliotecas têm que ser extintas, senão vai continuar havendo memória delas. Para que não haja memória dos ídolos, nós vamos ter trabalho, hein, irmão? Para que não haja memória dos ídolos, nós temos que entrar na Biblioteca Nacional, na Biblioteca Estadual, entrar na seção de religião e varrer tudo. Para que não haja memória dos ídolos, os professores endemoniados que hoje estão dando aula para os nossos filhos, aplaudindo o homossexualismo, defendendo, tem até gente aí com um livrinho de orixás, caboclos, de guias, dando aula nos colégios. Tem tanta coisa acontecendo por aí. Isso tudo, esses professores, ou o currículo escolar, vai ter que ser alterado. Senão vai continuar havendo memória. Então veja bem, alguma coisa muito tremenda, muito hoje eu diria fora do que nós possamos realmente esquadrinhar, tem que acontecer. Quem vai coordenar a aula das crianças no colégio? As crianças vão continuar estudando no milênio. Vai continuar existindo pesquisadores. Vai continuar existindo. Não haverá preocupação com doenças. Não haverá preocupação com doenças. Mas outras coisas vão continuar existindo. A Bíblia mostra que a sociedade mundial vai continuar. Por quanto tempo? Por 1000 anos. Então, durante 1000 anos, você está achando que todo mundo vai ficar de braços cruzados, um olhando para a cara do outro? Não, o metrô vai continuar funcionando. Só quem vai ter asa são os anjos. As linhas de ônibus vão continuar funcionando. Claro, não nesse preço absurdo. A central de energia da Light vai continuar fornecendo energia elétrica. Claro que eu vou querer pedir a Jesus, deixa eu chegar junto lá. Que eu tenho uma bronca desse aumento da Light, irmão, não sei porquê. Acho que eu estou sendo preparado para voltar no milênio. Que bronca que eu tenho. Ou concessionária de energia elétrica ladrona é essa Light. Então, irmão, tudo isso vai continuar existindo. E o que vai ser? O que nós vamos estar fazendo? Nós vamos ter que coordenar todas essas coisas. Então, para não ter memória de certas coisas, como aqui o exemplo principal, ídolos, nós vamos ter que sair banindo tudo. Eu diria assim que nos primeiros 100 anos do implante do milênio, nossa missão vai ser descobrir onde estão as obras de Satanás. Nós vamos ter muito trabalho. Mas, com a revelação do Espírito, a gente vai achar cada detalhezinho, cada livro escondido. Porém, não quer dizer que o mundo vá aceitar o reinado de Cristo, não. A Bíblia mostra que depois do milênio, ou melhor, no final do milênio, Satanás será solto novamente, porque ele foi preso no começo, será solto no final, e diz que ele vai reorganizar os seus exércitos sobre a terra. Como que ele vai reorganizar o seu exército? Porque ele vai reencontrar pessoas insatisfeitas com o reinado do próprio Senhor Jesus. Pessoas que não tiveram fome, pessoas que não passaram necessidade nenhuma, pessoas que viram seus filhos e netos crescerem saudáveis diante dos seus olhos, pessoas que colheram pera do tamanho de um abacaxi, maçã do tamanho de uma melancia. Não haverá morte, não haverá derramamento de sangue, ninguém vai poder comer carne no milênio, mas as árvores, a terra vai produzir de uma maneira fora do comum. Você vai comprar no mercado uma aipim do tamanho de uma abóbora, daquelas grandes, né? O Cícero entende bem dessas coisas. Aquelas assim, você vai comprar coisas fantásticas. E tem mais, cada coisa que você utilizar, você vai sentir o prazer em consumir aquilo. Você vai sentir o quanto aquilo te satisfaz, como aconteceu no tempo que Jesus estava sobre a terra. As pessoas, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, tem um testemunho lá no meio dessa história,
de alguém que diz assim: caramba, isso aqui é diferente. A pessoa comeu daquele pão e daquele peixe, mas não precisou comer o que seria necessário para se satisfazer, comeu bem menos e ficou satisfeito de uma maneira fantástica. E Jesus disse que inclusive muitos estavam seguindo por causa desse paladar dos pães e dos peixes. Então isso vai acontecer no milênio. As pessoas vão viver num mar de rosas. No milênio não vai ter guerra. Você já parou para pensar que no reinado de Cristo vai ter alguém morrendo de fome? No reinado de Cristo, Jesus está reinando e tem um cara ali pedindo esmola. Isso não vai existir. No reinado de Cristo não tem ninguém com falta de veste. No reinado de Cristo não tem ninguém pedindo esmola. Não vai ter crianças no sinal pedindo esmola. É o reinado de Cristo. É a prosperidade, é como que o implante do paraíso sobre a terra. No reinado de Cristo, ninguém, mesmo quem não queira aceitar a Cristo, nem esse vai ter falta de nada. Por quê? Porque é o reinado de Cristo. Entendeu? Aonde Cristo estiver reinando, a prosperidade vai ser tamanha. A Bíblia fala de coisas muito tremendas. Inclusive, a Bíblia fala de que maldição só depois que a pessoa completar 100 anos. Para dar um entender, né, dentro do contexto que nós vivemos e do contexto da época, para dar um entender que a coisa vai ser muito rara. Ou seja, é a prosperidade, é o reinado de Cristo. Então, aqui, como eu falava então, né, só para não esquecer, é o reinado de Cristo, é a prosperidade, mas Satanás é solto, e quando ele é solto, ele reorganiza o seu exército. Ele consegue achar corações insatisfeitos, o camarada com a mesa farta, e esse milênio vai provar que, na verdade, o ser humano, ele não é a falta, não é a escassez das coisas que o leva a cometer erros, que o leva a cometer delitos. Não, o ser humano em si mesmo, ele planeja maldades. Então, no reinado de Cristo, vão existir corações insatisfeitos. Jesus libera o diabo de novo, e ele pega esses corações insatisfeitos e remonta o seu exército. E quando ele remonta o seu exército, Jesus diz para a gente assim: vocês ficam de lado, voltem todo mundo para Jerusalém. E a gente marcha para Jerusalém. E Jesus está lá reinando em Jerusalém, a multidão em Jerusalém. E lá vem o diabo com seus exércitos. Aí a Bíblia diz que não haverá nenhum tiro, não haverá nenhum confronto braçal, corporal, nada disso. Simplesmente, Jesus está reinando. Cai fogo do céu, consome os inimigos. Aí a Bíblia diz: eis que vejo novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já se passaram. Isso é profecia messiânica do reinado de Cristo na terra e o final. Outra coisa, nós não viveremos para sempre nessa terra. Essa terra deixará de existir. O sistema solar que hoje nós conhecemos, o universo que hoje nós conhecemos, ele deixará de existir. Nós moraremos em uma nova terra, um novo céu, um novo universo, mas é um novo universo espiritual. Quando eu falo espiritual, eu estou falando diferente do que nós conhecemos hoje. Essas carnalidades, esse corpo que nós hoje habitamos, não, isso tudo já era, é coisa do passado, tá? Então, no milênio, vai ter gente insatisfeita com Jesus, quem diria? Então, ainda aqui no capítulo 13, vamos dar mais uma lidinha, no verso 3, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. Quer dizer, imagina uma coisa dessa. Jesus, depois de tudo aquilo, está lá num trono, reinando em Jerusalém, num trono. Está lá, visível para o mundo inteiro. Aí vem um abestalhado profetizar. Eu te pergunto, profetizar o quê, cara?
Como é que tu vai lançar uma profecia diante de algo que está diante dos teus olhos? Vai profetizar o quê? Aí vai ser identificado claramente, epa, tem um falso profeta aí. Até o pai e a mãe do camarada mesmo vai dar uns tapas nele. Fica quieto, rapaz, cala a boca. O que tu quer profetizar? Está na cara que é um falso profeta. Diante do óbvio, não existe profecia. Sabia, irmão, que diante do óbvio não existe profecia? Eu já rejeitei profecia. Eu já rejeitei. A pessoa chegar, pastor, tenho algo para entregar para o pastor. Às vezes, por educação, a gente deixa a pessoa falar. Tá, meu irmão, pode falar. Aí, pá. Tá bom, irmão, amém. Aí o camarada vê que a gente fica quieto e quer se exaltar. Não, porque, pastor, peraí, irmão, calma aí. Eu estou te ouvindo só por educação, mas eu não preciso de profecia. Eu já tenho a direção para a minha vida. E isso que eu tenho, eu desprezo qualquer profecia. Eu tenho a direção para a minha vida já está toda profetizada aqui no meu coração, pelas revelações do meu Senhor Jesus. Eu não preciso mais de profecia. Quando alguém diz que vai me entregar uma profecia e que eu ouço, é apenas para testar aquela pessoa, porque eu já sei do caminho que eu devo andar, eu já conheço toda a minha história, já sei como vai ser ela até o final, já sei até o dia da minha morte. Então, quando eu ouço, não é porque eu precise, eu não preciso de profecia. Eu já sei o que devo fazer, eu já sei qual é a minha missão. Quem precisa de profecia é quem ainda não sabe bem o que deve fazer, ainda não descobriu bem a sua missão, não descobriu o seu ministério. Eu não preciso de profecia. De nenhuma. Né? Agora, ouvir, eu ouço. Por educação. Agora, se for se exaltar, meu irmão, vai descobrir que não está profetizando para qualquer um. Vai descobrir mesmo. Então, o que acontece? Jesus está num trono. Aí vai aparecer alguém para profetizar o quê? O rei está em Jerusalém. Cala a boca, palhaço. Todo mundo está vendo? Olha, esse reinado vai durar 1000 anos. Cala essa tua boca, seu abestalhado. Todo mundo não sabe disso? Vai ser por aí. Olha, não haverá enfermidades nem fome. Tá, cala a boca, rapaz. No final do milênio, o Satanás será solto. Cala a boca, todo mundo já sabe disso. A igreja saiu pela terra inteira ensinando isso. E vai levantar alguém como profeta, gritando, bababá, nada disso. Né? Então, este é um detalhe. As coisas estarão nuas e patentes, serão óbvias demais para que apareçam profetas. Porque o que é um profeta? Profeta é aquilo que fala meio do desconhecido, do que ainda é uma incógnita. E no milênio, irmão, não terá incógnita. Por quê? Porque Jesus estará reinando em carne e osso. Tá? Jesus estará reinando em carne e osso, palpável. Quem se aproximar dele poderá tocá-lo. Tá lá. Então não tem novidade. Ele é a revelação. Não tem mistério. Os mistérios existem quando existe uma promessa que ainda não foi cumprida. A manifestação de Cristo no milênio é cumprimento, não é promessa, é cumprimento. Então esse papo de que vai aparecer alguém profetizando, essas coisas mais, está descartado. Se aparecer, vai ser calado, porque todos terão até temor, medo de ouvir certas coisas. Então diz aqui, verso 4, naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um de sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá, não sou profeta, sou lavrador da terra, fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Quer dizer, isso aqui está demonstrando um detalhe sobre Jesus, de uma situação que as suas feridas vão estar visíveis. E a pergunta e a resposta demonstra a existência da história e o que vai ser contado.
Porque os judeus que forem salvos, nessa época que Jesus se manifestar, aquele remanescente, aquele resto de judeu que vai clamar, eles vão ser uma nação reorganizada por Cristo, mas não quer dizer que eles terão entendimento de quem é aquele Cristo. Eles terão só parte de entendimento. E nós, igreja, e os apóstolos, como é a promessa que Jesus falou, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono, vós, disse ele para os apóstolos, vos assentareis sobre 12 tronos para julgar. Julgar é a palavra no sentido de ensinar as 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel representa toda a nação de Israel. Então os apóstolos estarão ensinando os judeus, e eu acredito que uma parte da igreja também auxiliando, né, nos critérios de Deus, e a outra parte da igreja espalhada pelo mundo todo. Nós estaremos simplesmente no milênio ensinando Bíblia. Televisão é nossa, rádio é nosso, tudo que é meio de comunicação é nosso. Vamos tomar tudo. Tomar tudo. Por quê? Porque Jesus venceu todas as nações, ele venceu todos os exércitos. Com o exército dele, ele venceu todos os exércitos. Nós vamos em cada nação e vamos tomar tudo. O evangelho vai ser pregado em rádio, TV, internet, tudo que é meio de comunicação que você imaginar é nosso. Nós vamos dominar tudo. Quem quiser trabalhar conosco, trabalhe. Quem não quiser trabalhar conosco, sai fora. Porque vai ser tudo nosso. No milênio nós governaremos sobre absolutamente tudo. Então Jesus vai demonstrar a história através das feridas, né, que lhe foram causadas. Estas são as feridas que recebi na casa dos meus irmãos. Para nós concluirmos, Zacarias capítulo 14. Diz, Zacarias 14: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até ao mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Né? Então, Zacarias 14 é um desfecho da manifestação de Cristo, vindo implantar o seu milênio nesta profecia messiânica, mas aqui Zacarias 14, antes que nós vejamos a consumação, ainda que eu vou colocar essa consumação do implante milenar entre aspas aqui, porque imagino eu que tem muitas coisas a acontecer. Primeiro, Jesus fala de que Jerusalém estará sitiada, né? Estará cercada.
Jerusalém, as mulheres serão forçadas, as casas arrombadas. Ou seja, o que nós podemos traduzir aqui? Horrores terríveis estarão acontecendo no cenário de Jerusalém antes que Cristo se manifeste. Porque muitas vezes nós vemos entrevistas aí, temos até documentário na nossa sala de vídeo, e vemos entrevistas na televisão, como eu vi, de judeus dizendo assim: não, estamos chegando, né? Entramos no 7º milênio. Esse é o milênio da paz, esse é o milênio do reinado do Messias. Eles estão certos. Então agora nós estamos aguardando que o nosso Messias se manifeste, que ele vai nos dar o poder sobre todas as nações. Eles estão certos. Só que eles esqueceram de ler o começo do capítulo. O começo do capítulo diz que eles vão chorar lágrimas de sangue. O começo do capítulo diz que eles verão os seus filhos esquartejados pela espada diante dos seus olhos. O começo do capítulo diz que Jerusalém estará sendo incendiada, as mulheres estupradas no meio da rua pelos soldados inimigos, mulheres grávidas atravessadas pelo rifle, pela baioneta. Isso eles não querem ler, assim como eles negam até hoje Isaías 53. Olhando nós para ele, nenhuma formosura víamos. Era o mais desprezado e indigno entre os homens. Eles se negam até a ler isso. O judeu, quando está lendo a Escritura, ele pula Isaías 53, porque ali ele vê o retrato de Cristo e não querem admitir. Então, Jesus Cristo virá sim, descerá no Monte das Oliveiras, reinará com sede entre os judeus, com sede em Jerusalém. Os judeus experimentarão uma glória tremenda. A Escritura diz que eles de novo serão feitos sacerdotes, depois de aprender conosco, que vamos ensinar para eles, porque Deus amou a Abraão, Isaque e Jacó e vai cumprir essa promessa com eles. Israel realmente será uma glória, Jerusalém um cálice estonteante para todas as nações, mas assim como o Egito pagou com o batismo de sangue, eles também vão ter que pagar, porque Deus é justo. Agora fica esses judeuzinhos abestalhados aí pela internet, pela televisão: somos o povo escolhido. Só se for escolhido para o inferno. Para reinar com Cristo tem que ter santidade e tem que pagar o preço. Então, o que vai acontecer? Horrores vão acontecer. Os exércitos cercaram Israel, as tropas vão avançar por terra e a casa incendiada, mulheres forçadas, crianças esquartejadas, horrores indescritíveis. E quando essas cenas estiverem acontecendo ao vivo, os repórteres do mundo todo estarão transmitindo para Brasil, Noruega, Argentina, toda a Europa, África, o mundo inteiro verá essas cenas. E assim como Israel estará pranteando na sua pior guerra de todos os tempos, o mundo inteiro também vai estar sofrendo amargamente pelas cenas que vão ver de soldados levantando criança pelos cabelos e arrancando a cabeça. Isso Israel vai ter que pagar, porque ninguém nega o sangue de Cristo e fica impune. Então esta é a realidade desta profecia messiânica de Zacarias, em que Cristo virá se manifestar pela segunda e última vez sobre o planeta Terra. E, como eu sempre digo, isto se cumprirá neste século 21. O século em que nós estamos vivendo é o século da manifestação dessas coisas gloriosas e catastróficas. Mas para nós que esperamos em Cristo, ele nascerá como o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Alguém tem uma pergunta ou uma informação? Tem pergunta aí? Que não? Temos aqui. Sobre a verdadeira adoração, né? De que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Sim. E no milênio, quando os cristãos, né, os que forem convertidos, enfim, virem que o Senhor deles está reinando em carne e osso,
como que fica essa verdadeira adoração? Porque eu imagino assim, caravanas querendo ver o Senhor, enfim, pessoalmente. Como que vai funcionar isso? Assim, o senhor tem o que a Bíblia fala de quando Jesus estiver reinando em Jerusalém, diz que uma vez por ano, todas as nações, eu não sei exatamente o que compreende todas essas as nações, porque seria complicado realmente uma nação inteira se deslocar para Jerusalém. Mas eu imagino que pelo menos uma comitiva, né? Comitiva das nações serão obrigatoriamente, terão que se locomover para adorar o Senhor lá, visivelmente. E a Bíblia diz que se a nação que não subir a Jerusalém neste ano, sobre ela não virá a chuva. Essa chuva também eu não imagino que seja chuva água simplesmente. Eu imagino que alguma punição, chuva é símbolo da graça de Deus, eu imagino que alguma punição mais específica Jesus dará sobre essa nação que não subir a Jerusalém para o adorar, né? Então, o adorar em espírito e em verdade não compreende nem algo físico, nem algo abstrato. O adorar em espírito e em verdade é com entendimento, com conhecimento, né? Porque Jesus falou para a mulher samaritana: mulher, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que sabemos, o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E ele, para essa mulher, ele diz assim: o Pai tem que ser adorado em espírito e em verdade. Então, quer dizer, o conhecimento da mulher não estava muito pleno. A verdade da vida dela não era tão plena, porque ele disse assim: vai chamar teu marido. Ela falou: não tenho marido. Disseste bem, porque tu já teve 5, e o que agora tem não é teu marido. Então, quer dizer, ela está dizendo que adora um Deus verdadeiro, mas ela está vivendo em adultério. Então, o adorar em espírito e em verdade é uma vida límpida, cristalina, e não aquilo que os meus olhos veem ou deixam de ver. Eu não adoro a Deus porque eu excluo da minha vida uma imagem de escultura. Não é isso. Nem eu adoro a Deus porque eu imagino um Jesus espiritual. Não é isso. Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é esse que me ama, e é a esse que eu e o Pai nos manifestaremos. Amém? Pastor, a respeito desse povo que vai morrer e o sangue vai vir no freio do cavalo, quem vai sepultar esse povo durante 7 anos? Pois é, a Bíblia fala que haverá um sepultamento durante 7 anos. E eu posso garantir uma coisa, que não seremos nós que voltamos com Cristo. Será imposto a essas próprias pessoas do mundo que sepultem esses mortos. Por quê? Porque nós estaremos numa função sacerdotal. E considerando a pessoa do Senhor Jesus e essa função sacerdotal, nós não tocaríamos, né, dentro da doutrina e tradição judaica, dentro do conceito sacerdotal, que a Bíblia diz que nós voltaremos para reinar com Cristo como sacerdotes por 1000 anos, não seria função nossa, essa função seria de outros. Inclusive, a Bíblia fala que nós que reinarmos com Cristo, nós não faremos nenhum trabalho braçal. Nós não vamos carregar balde na cabeça, nós não vamos pegar enxada. O mundo inteiro vai trabalhar para nós. Nós tributaremos, né? Essa é a expressão bíblica. Todas as nações serão tributadas. Elas terão que trabalhar para a igreja de Cristo que está reinando sobre a terra, né? Então, isso também vai gerar muita insatisfação para outros, que não vão ter como escapar. Vai ser a regra, vai ser a lei. E hoje, muita gente se submete a coisas erradas e está tudo bem, porque tira vantagem. Mas nessa época do milênio, ao que é certo, muita gente não vai querer se submeter. Então, quem vai sepultar essa multidão aí vão ser aqueles que não estão fazendo parte desse sacerdócio de Cristo, né? Tem mais perguntas?
Pastor, a gente vê muitas profecias falando do milênio no Antigo Testamento. Mas, por exemplo, no Evangelho, a gente também pode ver muita tipificação sobre o milênio. Até como o senhor falou aí, a questão da multiplicação dos pães, dos peixes, das curas, né? A gente poderia estar estudando, no caso, o Evangelho com esse entendimento já do milênio também, né? Sim, pode. Essas coisas que vão estar acontecendo podem ser um retrato das coisas que vão acontecer no milênio, né? Abundâncias de muitas coisas, multiplicação. A Bíblia fala que a produção dos vegetais vai ser algo realmente sobrenatural, a semelhança do que aconteceu na Terra Prometida, né? Quando 2 homens precisavam atravessar um cacho de uva para carregar. Quer dizer, uma coisa é isso, esse é o retrato do que vai acontecer no milênio. Amém? Mais perguntas? É uma pergunta do Giovanni, do Paraná. Pastor, o senhor poderia falar algo sobre o código da Bíblia? Código da Bíblia? Não, o código da Bíblia que eu reconheço é um só. É o estudo da Escritura. Isso é o código da Bíblia. Quando nós estudamos a Bíblia, nós identificamos coisas como estamos vendo aqui hoje, profecias, né? Que já se cumpriram, que vão se cumprir. Nós estudamos o significado dos números, a simbologia. O rio tem um significado, o mar tem um significado, o trovão tem um significado, a nuvem tem um significado, a águia tem um significado, o boi, a face de homem, enfim, a face de leão. Código da Bíblia, para mim, é isso. Essas outras coisas que as pessoas têm escrito aí como códigos da Bíblia, aquele bando de números, aquela coisa toda, e muitos ficam se perdendo com esses estudos, eu acho isso inútil, né? Porque eu só entendo que Deus tenha trazido para a humanidade algo que esteja facilmente acessível à humanidade. Então essas coisas que estão lá na mão dos cientistas, tal, isso pode ser um trabalho de Deus com eles, mas para nós que temos hoje acesso à Bíblia, o código da Bíblia para nós é o estudo bíblico. A Escritura diz o quê? O meu povo perece porque não conhece o código da Bíblia. Não, o meu povo perece porque ele falta conhecimento. E diz assim, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei para que não sejas mais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei dos teus filhos. Então, código da Bíblia para mim, código, fonte de estudo para mim, é exclusivamente a Bíblia. Andando com vida de santidade, buscando o Espírito Santo, vai traduzindo. Então, Bíblia para mim, aqui tem todos os códigos, eu reconheço aqui. Amém? Podemos encerrar então? Mais ninguém? Então vamos agradecer a Deus.